Vamos conversar hoje aqui na Nosso Perfil com o Daniel Oliveira, conversar um pouquinho sobre a trajetória dele e sobre esse mundo, né? Já temos os planetas aqui em cima, aqui da mesa, pra gente conversar. Daniel, vamos começar um pouquinho com a tua história, né? Você que descobriu a música te descobriu, tua família de músicos, faz um background seu. Bom, é um pouco engraçado até a história. Eu sou de Mojimirim, interior de São Paulo, e minha mãe, eu era um menino muito peralta na escola, muito complicado assim. Aí minha mãe um dia foi pra escola lá, a professora conversou, o Daniel não tem condições. Minha mãe falou assim, de castigo você vai estudar música. Por que ela escolheu esse castigo? Aí eu falei, nossa, estudar música, né? O que é isso? Aí eu fui pra banda da cidade. Toda cidade tem uma bandinha, né? E isso é muito legal que muitos músicos de muitos lugares saíram de bandinhas, saíram das bandas da cidade, assim. Bom, fui lá pra banda, aí comecei a estudar flauta doce na banda. Eu odiava flauta doce, odiava estudar música, assim. Escolheram por você esse instrumento? É porque a iniciação musical geralmente ou é com flauta doce ou é com coral. Então, como eu estava lá com meus 12 anos, aí eu comecei com flauta doce, já estava um pouco maior, já tinha sido alfabetizado, então estava mais tranquilo. Bom, aí depois que você faz um tempo de flauta doce, você faz uma prova na banda, aí você pode escolher um instrumento. Aí você vai lá e escolhe um instrumento. Aí meu pai queria que eu tocasse saxofone. Ele falou assim, você vai tocar saxofone antes de eu sair de casa para escolher o instrumento. Aí eu fiquei pensando, eu tô nisso aqui porque eu não quero. Eu vou tocar o instrumento que ele quer. Aí eu falei, não. Aí eu cheguei lá na sala, né, para escolher os instrumentos, tinha um monte de instrumentos assim. Aí tinha um trombone velho pendurado na parede, assim, todo sujo. Aí eu falei, cara, eu quero aquele ali, né? Aí o cara falou, não, Daniel, aquele ali não. Eu falei, por que eu não posso tocar aquele ali? Não, você tirou uma nota boa, você teve uma nota muito boa, você pode tocar um instrumento que toque mais notas, tipo o clarinete, o saxofone. O saxofone não, então me dá esse clarinete. Eu não sabia o que era um clarinete, não tinha a menor ideia. Você já tinha mexido nele? Nunca. Aí ele chegou com um estojo, o clarinete geralmente é um estojo muito pequenininho, assim, né? 2 palminhos de estojo. Aí me deu o estojo assim, abri, nem sabia o que era. Ele veio pra casa. Aí depois de uma semana eu comecei a fazer aula. Isso é uma vantagem com professores muito bons, que me deram uma iniciação muito boa no clarinete. Um professor chamado Mário Marques, que hoje é meu colega de trabalho. E aí nisso gostei do clarinete. Um dia eu fui para um festival em Poços de Caldas, um festival famoso também. Já estava com meus 19, 20 anos. Eu já tocava na Orquestra Sinfônica Americana, com essa idade, já dava aulas lá no interior. E eu conheci um professor que na época lá, ele dava aula na Unesp e na USP. Quem era? Ela chamava Luiz Eugênio Montanha. Eu ouvi falar. Ele dava aula nas 2 universidades, estava substituindo o professor da Unesp nesse período. Aí ele falou assim, por que você não vai para São Paulo fazer faculdade, né? Aí eu fiquei pensando, eu tô aqui no interior, tranquilo, né? Tava quase casando já, vivendo de música, tranquilo assim. Aí eu falei para ele, tudo bem, eu vou encarar essa empreitada aí, porque vim para São Paulo, fazer vestibular com 20 anos já é uma coisa... É um desafio, né? É um desafio. Aí eu me propus esse ano todo em me preparar, e ele falou assim, se prepara para o vestibular, porque música você já tem aptidão, você tem condições de fazer a prova já, isso não é uma questão. Vai fazer redação, vai se preocupar. Aí nesse ano eu me preocupei com isso, estudar física, química, enfim, matérias básicas do vestibular. Você prestou o que? USP e Unesp? Prestei as duas. E no meu ano eu tive a sorte de eu fui o único candidato em clarinete que passei nas duas. O único. Então a minha turma de clarinete só eu. Geralmente são 3, 4 alunos, né? E você escolheu qual das? Aí eu fui conversar com o Montanha. Falei, Montanha, qual que eu faço? USP ou Unesp, né? Ele era professor da USP. Ele falou uma coisa engraçada, mas foi interessante. Ele falou assim, se você quer tocar, ser músico, vai pra Unesp. Se você quer ser um teórico, vai pra USP. Aí eu falei, bom, se o professor das duas está falando isso, aí eu vim pra Unesp. Todas as orquestras do Brasil, as principais universidades do Brasil, são alunos da Unesp. Ex-alunos da Unesp, né? Todas. Então se você fazer um histórico de clarinete no Brasil, todas as orquestras são ex-alunos da Unesp. É a classe mais forte, assim, não tem comparação com nenhuma outra universidade. Assim, são duas maneiras, assim, as pessoas têm ou um clarinete que é feito de madeira, ou um clarinete que é feito de plástico, que a gente chama de ABS. O ABS é um plástico de tomada, que é o último nível de plástico que não derrete, que tem toda uma resistência. Bom, o clarinete ele é um tubo, né? Então a madeira você tem que cortar ela, usinar, um processo de usinagem. Tem uma madeira que é melhor? Geralmente o clarinete ele é feito de grenadilha, que é uma madeira que é de Moçambique. Todo mundo chama de ébano, mas o ébano já está extinto há muitos anos. Então, dentro da família do ébano, existe mais de 600 madeiras. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Que está o mipingo, que está a grenadilha e mais as outras 298 espécies. E as mais comuns em fazer clarinete atualmente são a grenadilha e o mipingo, que são ou da Índia ou de Moçambique. Porque o instrumento de sopro de madeira, não é a madeira que faz o som. O que faz o som é a palheta e o bambu que tem na ponta dele aqui.
Essa madeira, ela só reproduz e amplifica esse som. Então ela tem que ser uma madeira dura. Ela precisa ser uma madeira dura hoje para poder amplificar e ter um som maior. Primeira coisa, você tem que secar a madeira, né? Porque senão a madeira racha. Você pode ver que qualquer pessoa que corta uma madeira, primeira coisa que acontece na madeira é rachar. Aí todo mundo fala, o que racha? É muito simples. Existe um O e um H dentro da madeira. E esse OH sempre se procura para formar água, formar o H2O. Então, se eu tenho uma madeira que tem um O e H no meio dela, ela sempre vai um procurar o outro. Então, como ela vai procurar, ela acaba abrindo para poder sair. O problema do clarinete é que, assim, diferente do instrumento de metal, o metal, quanto mais tempo você tem ele, vai tocando, ele vai ficando melhor. O instrumento de madeira, não. Então, você vai tocando ele com a acidez da sua mão, você vai deformando os furos do clarinete. Então, a cada 5, 6, 7 anos no máximo, assim, você tem que trocar de clarinete. Apareceu um dia uma pessoa na Unesp chamada Odivan Santana, um baiano lá de Quaraci. Ele já fazia clarinete há 25 anos atrás, mas ele copiava um clarinete horrível. Era um clarinete, era terrível o clarinete dele assim. E ele vendeu muito desses clarinetes. Tem uma igreja aqui, a Congregação Cristã, que usa um clarinete em dó de 13 chaves. Né? O clarinete de 13 chaves, o meu tem 17. Cada chave, cada uma dessas pecinhas, é isso? O clarinete que eles utilizam só tem 13 chaves. Então, um clarinete de 1890, um clarinete bem antigo, eles usam até hoje. Clarinete em dó de 13 chaves. Isso é mais tradicional? Não, é o que só eles usam no mundo. Porque todo mundo deu uma evoluída. Hoje o nosso clarinete é em si bemol, é uma outra afinação para tocar mais músicas. E quantas chaves tem? 17. Então já deu uma boa evoluída. Ele fazia muito desses clarinetes lá em Quaraci e vendia muito para essas igrejas. Muito assim. E ele já tinha uma coisa de buscar madeira brasileira. E ele é talentosíssimo, um cara talentoso. Bom, ele saiu da Bahia, veio para São Paulo, mudou para Diadema. Ele começou a fazer um instrumento chamado clarone, que é da família do clarinete, só que é maior. Só que assim, poucas pessoas têm clarone no... Mas ele queria fazer clarone e fez na garagem da casa dele. E ele chegou na Unesp com aquele clarone, feito de madeira brasileira. E eu com o Sérgio trabalhando na Viril, a gente olhou e falou assim, como é que esse cara fez isso numa garagem e a gente não consegue fazer um instrumento numa empresa do tamanho do mundo lá, né? Bom, aí eu fui lá, comecei a trabalhar com o Odivan, e aí ele falou assim, eu vou fazer uma fabriquinha e eu quero fazer clarinete, com madeira brasileira. Bom, aí ele pegou em Diadema, arrumou um sócio lá que tinha um capital, montou uma fábrica lá. E aí começou a fazer os clarinetes com uma madeira chamada cabreúva, com a madeira levinha, assim, né? A gente vê nele, né, tanto eu quanto o Sérgio, hoje não vê mais, hoje é uma realidade, né? A chance de ter um clarinete brasileiro, sabe? Então a gente via isso, nunca a gente pensou em cobrar, nunca pensou em... Porque geralmente você cobra por assessoria, Não, a gente é lá porque, pô, é um cara tão talentoso e via esse sonho junto. Que existe patente, por exemplo, desses clarinetes? Eis um problema. Tanto que eu já fui para a Unesp, a gente tem uma proposta realmente de fazer com a Unesp, com o Conselho de Inovação, de patentear. A nossa maior questão da patente nele é assim, o que patentear? A nossa patente é a madeira. Em primeiro plano, utilizar essa madeira que hoje a gente usa a aroeira do sertão. Né? Não tem nada na bibliografia que ninguém nunca utilizou a aroeira para fazer instrumento nenhum. Isso já é um ponto. Esse é de aroeira. E é uma madeira incrível, maravilhosa. E a questão das chaves, da mudança de desenhos de chave, que foi uma coisa que a gente propôs também, isso é mais uma busca de facilitar o tocar o clarinete. Mas isso tem... Como são 300 e tantos anos, alguém já fez isso em alguns momentos, a gente pegou uma chave de uma chave do outro, entendeu? Quais as diferenças? Conta um pouquinho pra gente, tecnicamente, então. A madeira que é aroeira. A madeira que é aroeira. E o que, tanto eu quanto o Sérgio, você pode muito bem falar assim, esse clarinete, ele é uma marca X, que tem 300 anos, mas ele tem certos defeitos. Hoje, nós temos conhecimento de pegar e mudar os efeitos que a gente tem nele e fazer o nosso clarinete melhor. Aí o sócio dele, não sei o que aconteceu, ele quis sair da fábrica e hoje eu falei, vou fechar a fábrica, vou voltar pra Bahia, vou vender perfume. Nossa, aí ele ficou apavorado. Aí o Sérgio falou assim, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ficar sócio desse cara e vamos encarar essa bocada, aí vamos encarar essa história aí. E não tinha esse clarinete nesse patamar ainda, isso há 3 anos atrás. Aí o Sérgio pegou o capital que ele tinha, investiu e aí ficou os 3. A gente entrou, eu entrei com meu conhecimento. Eu acabo hoje na fábrica tendo um papel de divulgação. Eu viajei muito o Brasil divulgando clarinete. A produção ainda, hoje, né, esse mês, como a gente fechou esse processo automático, o máximo de clarinetes que a gente vai conseguir fazer é de 10 a 12 por mês. A gente tem uma lista de espera de 6 meses, atualmente.
Isso é muito grande, imagino. Assim, eu não conheço a área, mas imagino que seja muito significativo. É muito significativo. E hoje, profissionais de expressão já usam o nosso clarinete. E em termos de custo, quer dizer, trabalhar com aroeira? Mais caro, mais barato, não é na mesma? Dá o mesmo preço. O que acontece é o seguinte, você tem... Mas quanto custa um clarinete? Desculpa, não tenho a mínima ideia. No Brasil, o nosso clarinete sai por 5 mil reais. Esse clarinete sai por 10 mil reais. Então, esse é importado, é feito fora? Esse é importado. E 10 mil reais sem pagar imposto. Se eu for pagar imposto, eu vou pagar 15, 16 mil reais. Então assim, geralmente o músico de orquestra precisa de 2 clarinetes. Um em si bemol e um em lá, que esse é maior. Se você for reparar, ele é um pouquinho maior. Então sempre precisa de 2 na orquestra. Então um casal sairia por 30 mil e um casal sairia por 10 mil. Isso é uma coisa que o Sérgio, tanto eu assim, a gente bate o pé. Por causa do seguinte, minha família nunca teve dinheiro para me dar um clarinete. Então, eu quero que mais pessoas tenham condições de tocar clarinete com um preço mais acessível. E o Sérgio acredita piedosamente nisso, né? Como ele dá aula na Unesp há mais de 20 anos, ele vê a dificuldade dos alunos que entram sem instrumento e sem condições de comprar instrumento, sabe? Então, o primeiro sonho é assim, primeiro, que o clarinete seja mais acessível às pessoas, clarinetes bons, clarinetes de qualidade. Segundo, a gente poder fazer um clarinete de uma madeira, por exemplo, isso aqui era um poste de iluminação da CPFL, que todos os postes são de aroeira, né? Outro sonho é esse, não precisar derrubar árvore para fazer clarinete, porque o tanto de poste que existe nesse Brasil, né, dormente de trem, e buscar essas madeiras, esse é outro sonho, não precisar derrubar, né? E outro sonho é ter um clarinete brasileiro real, bom, porque até hoje nunca foi feito um clarinete que pudesse disputar mercado, não só disputar mercado, mas assim, as pessoas tocassem e falassem, nossa, isso é feito no Brasil? Tem quantas fábricas de clarinete no Brasil? Desculpa te perguntar isso, só para ter uma noção. 3. São 3 apenas? Em São Paulo todas, não? Todas em São Paulo. Tem a Bogobot, que faz de madeira também, a Veril, que faz de plástico, de ABS, e a gente. Mas na qualidade nossa é só a gente. Se você, eu consigo contar no dedo, né, no padrão artesanal e de construtores, não passam de 5 construtores no mundo todo. Então existe um grande luthier na Suíça chamado René Hagner. Pra gente hoje ele é o cara que mais entende de clarinete, que consegue, todas as fábricas chamam ele para dar assessoria. Falar assim, o que eu posso mudar? Porque ele é um gênio realmente. O René teve a chance de conhecer um clarinete do Odivan. E o René falou assim, que é esse cara? E ele falou, o Odivan não entendeu muito, mas ele mandou e-mail pro Odivan, falou que o Odivan, perguntou se o Odivan tinha um duende que trabalhava com ele. É daquele texto do... Maravilhoso. E o Odivan não entendeu, né? Ele falou, o cara tá achando que eu tenho um duende aqui, mexendo comigo e tal. Aí eu lembrei do texto, né? Falei, não, Odivan, vou te dar o texto. Aí mandei, acho que era o Garcia Lorca, né, que falou que, né, e falou que realmente o Odivan é um cara iluminado, é um cara diferente. De conseguir fazer o que ele fez aqui, sem ter nenhum conhecimento. Deve ser um privilégio não trabalhar com ele, né? Muito. E o René falou na hora, falou, se você quiser vir trabalhar comigo, te paga a passagem e pode vir agora. Aí eu terminei a Unesp e continuei tocando. Eu já tocava em algumas orquestras jovens em São Paulo, mas ainda não tinha nada muito definido assim. Aí eu fui convidado para tocar numa orquestra do João Carlos Martins, a Baquiano, João Carlos Martins, comecei a tocar lá. E paralelamente isso, eu fui convidado para dar aula na Universidade Estadual do Belém do Pará, Estado do Belém do Pará. E lá são professores convidados, né? Então você fica realiza em módulos essa universidade. Bom, que não é exatamente aqui do lado, né? Não, São Paulo. bem longinho assim. E paralelamente isso eu fiquei divulgando o clarinete, né? Viajei muito tempo para Bahia, fui para Argentina, viajei bastante para divulgar o clarinete mesmo, que mesmo apesar daqueles 4 anos atrás, ele não estava na qualidade que está hoje. Hoje, tanto eu quanto o Sérgio, a gente vê a evolução que a gente chegou. Porque o clarinete não é uma coisa que você abre um livro e fala assim, vou aprender a fazer clarinete. Não é assim, você tem que ir meio na raça, meio nossa, é isso, é aquilo, e buscando essas informações. E quem sabe não te dá a informação, porque guarda para ele para vender, né? Tem esse detalhe muito sério, assim. Então, assim, depois desse tempo, hoje eu toco na Orquestra do Teatro São Pedro, né? Na Orquestra da Baquiana, Filarmônica. Eu trabalho como assessor do Guri Santa Marcelina, faço o livro dos meus monitores, eu dou aula na Faculdade de Cantareira e dou aula no... Cantareira é uma particular que tem. Isso, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Continuo ainda, né, como convidado da Estadual do Belém e ainda dou aula na Hebraica, né, e gravo algumas coisas ainda. Então a atividade não te falta, né? Então eu gosto assim, de dar aula e também de tocar. Tocar é muito bom. Agora, para terminar, então, eu vou te pedir 2 coisas. Para você deixar o contato seu, claro, da fábrica, como você quiser, para quem está nos ouvindo, né, quiser conversar mais, claro, e conhecer o teu trabalho, e tocar mais alguma coisinha no final. Então, primeiro você deixa os contatos, depois você toca? Vamos fazer assim? Bom, meu contato é danisson, com m, @gmail.com.
E eu vou deixar o telefone da fábrica. Se ele ligar lá, com certeza o Odivan vai atender, que ele está lá fazendo os clarinetes, que é 11 4059 2223. Existe um conceito para clarinete do Moza que é muito famoso, todo mundo põe em trilha de filme, então eu acho que eu vou tocar como a gente fez o primeiro clarinetinho lá e eu trouxe um clarinete lá, eu vou tocar, vou ver se eu lembro aqui, o segundo movimento do concerto que vem. Tem o Daniel Oliveira, né, com o seu clarinete de aroeira, é quase inverso.